as duas melhores equipes do Campeonato Pernambucano. O problema do Retrô, eu vejo que quando chega na hora de decidir, na hora do vamos ver, ele não se encaixa, ele não vai bem, né? Porque ano passado, para mim, eu vejo que o Retrô perdeu uma grande oportunidade de ser campeão pernambucano diante do Náutico. O Retrô tem uma boa equipe, mas o momento do Sport também é muito bom. O Sport está na final da Copa do Nordeste, final do Campeonato Pernambucano. Acredito que vai ser um bom jogo na Arena Pernambuco amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Olá amigos, eu falo Xerife de hoje, né, dessa sexta-feira, né, vai começar o campeonato Série B, já vai iniciar. Tem grandes jogos, o Guarani joga com o Avaí, o Ituano joga contra o Ceará também, né, são jogos que se iniciam na Série B, uma Série B muito bem disputada. Não tem um time grande considerado aquele time, né, considerado os grandes do futebol brasileiro, mas está muito nivelada, né. Tem um favoritismo muito grande para essa equipe do Ceará, se falam, e também da equipe do Sport, por tudo que tem apresentado, mas o futebol se ganha no campo. Você vê as surpresas que estão acontecendo na Copa do Brasil. Então são dois jogos que vão ter muito equilibrado, muito equilibrado. O Ituano joga com o Ceará, mas o Ituano vem de um bom campeonato paulista, quando todo mundo esperava o Ituano cair para a segunda divisão, deu a volta por cima, foi para cima e conseguiu, né, eliminar alguns clubes importantes, deles o Corinthians, né, dentro da sua casa. Então é muito equilibrado, e o Ceará lutando, né, para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, um apoio da sua torcida, joga fora de casa, é claro, mas a gente sabe que lá no Ceará, em Fortaleza, tem um apoio da sua torcida, e é um time hoje considerado de um patamar alto, né, por tudo que foi construído, né. Atravessa um momento difícil financeiro, como muitos clubes também, né, porque você está numa Série A e depois você vai para uma Série B, mas eu espero um grande jogo. Espero um grande jogo entre Ituano e a equipe do Ceará. E no outro jogo é o Guarani e Avaí. Eu acho que o Guarani joga em casa também com esse apoio da torcida, e eu espero que o Guarani possa fazer um grande jogo. Pega um Avaí, né, forte também, forte. Tem um ano que joga na segunda, o outro vai para a primeira, o outro ano vai para a segunda, ele fica nessa, sobe e desce, sobe e desce. Vamos ver o que é que vai apresentar realmente a equipe do Avaí no jogo de hoje, né? No jogo de hoje, vamos ver, né? E a gente espera um grande jogo. Acho que as duas equipes muito técnicas. O campeonato da segunda divisão é muito difícil, pela qualidade que se tem os times, é muito parecido, a maneira de jogar, muita correria, enfim, vamos ver, é o primeiro jogo da competição, o que vai apresentar também Guarani e a equipe, né, do Avaí. Então boa sorte a todos aí, a gente espera um bom início de segunda divisão. Valeu galera, um abraço. Bom amigos, e nesse sábado inicia-se a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tão esperada, muito disputada. A gente não tem, claro, a gente fala muito do Flamengo, do Palmeiras, por tudo que tem, uma elenco, tem Atlético Mineiro, algumas equipes, mas vai ser muito equilibrado esse ano, algumas equipes se tornando SAF, e a gente espera realmente grandes jogos, né? Grandes jogos mesmo. Fortaleza e Inter vai jogar, América e Fluminense, jogão, e eu quero comentar sobre esse jogo, né? Depois, né? Botafogo, São Paulo, Atlético e Vasco, enfim, grandes jogos do futebol brasileiro aí, os clássicos do futebol brasileiro. Eu queria comentar sobre esse América e Fluminense, né? O América e Fluminense é um baita jogo. Eu gosto muito de ver o time do Fluminense jogar, né? Pelo nível técnico que sempre apresenta. O Fluminense tem uma maneira de jogar que não muda, tanto dentro de casa como fora de casa, e pega o América, que para mim é essas equipes consideradas da parte, não está na parte de cima como uma equipe considerada das grandes do futebol brasileiro, mas nos últimos anos vem fazendo um trabalho excelente, com Wagner Mancini, né, disputou a final aí com o Atlético Mineiro, o Atlético campeão, mas tem qualidade, tem bons jogadores, tem qualidade, né, e pode fazer um grande jogo. Sempre quando joga na sua casa, cria dificuldade, muitas dificuldades para essas equipes consideradas grandes, e pegam uma equipe do Diniz motivada, ganhou na Libertadores, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou na Copa do Brasil. É como eu falei, essa equipe do Diniz pode realmente ser uma das grandes sensações, porque contratou também. Já tinha um elenco bom, e as contratações que vieram, né, deu um patamar melhor para essa equipe do Fluminense. Então eu espero um grande jogo também. A equipe do América é uma equipe também que manteve uma base, manteve seu treinador, e dois treinadores jovens, inteligentes, e a gente espera realmente um grande jogo entre o América de Wagner Mancini e o Fluminense do Diniz. Então boa sorte, vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo já de sábado. É jogaço de bola, então eu espero um grande jogo mesmo entre essas duas equipes, pela qualidade tanto de América como também a equipe do Fluminense.
O outro jogo que eu vou comentar do Vasco da Gama. O Vasco estreia fora de casa contra o Atlético Mineiro. Joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é uma equipe forte, uma das candidatas aí a ganhar alguns títulos. Teve um tumulto muito grande aí com seu treinador, com o Codete, mas enfim, parece que foi solucionado. A princípio sim, vamos ver o que é que vai acontecer. O Atlético estreia dentro de casa o Vasco. Eu venho falando que o Vasco está fora de todas as competições, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar esse ano e tem que se dedicar. O Vasco pode ser sim uma dessas surpresas. Começar bem o campeonato e aí, né, você pode sonhar alto. Eu acho que pode sonhar alto pela torcida por muitas coisas que podem acontecer de bom. Depois tem o meio do ano, tiver que contratar, vai em busca de contratações, mas o Vasco pode começar bem sim, o Campeonato Brasileiro. Eu estou esperançoso que o Vasco possa fazer um grande papel esse ano e lutar na parte de cima. Eu estou te falando, o Vasco não joga nenhuma competição, só o brasileiro, e tem que se preparar. Muitas vezes os treinadores reclamam da semana que não tem muito treino, não pode treinar e que o time está cansado com viagem. No caso do Vasco, não. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. O jogador nem gosta, né? O jogador gosta de jogar do que treinar, mas enfim, foi o que o Vasco buscou para ele esse ano, caindo fora, né, da Copa do Brasil, perdendo para o ABC, e agora o Vasco vai jogar contra a equipe do Atlético fora de casa. E é como eu digo, tudo pode acontecer. A gente vamos ver como o Vasco vai se comportar. Fez os amistosos, alguns bons, outros péssimos, mas a gente espera realmente um bom jogo do Vasco diante da equipe do Atlético. Esse Atlético motivado, ganhando Libertadores, né? Ganhou o jogo da Libertadores, ganhou o jogo da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Mineiro também, e é como eu falei, bem forte para esse jogo entre Vasco e Atlético e Vasco no Mineirão. Então, boa sorte Atlético, boa sorte Vasco, a gente espera realmente um baita jogo entre essas duas equipes. E no outro jogo, também tem um ótimo jogo também, que é o Botafogo jogando contra o São Paulo. O seu torcedor espera uma melhora do Botafogo, foi a grande decepção. O Botafogo tem um ano de trabalho, ninguém esperava o Botafogo estar fora, principalmente da semifinal, perdeu a semifinal com méritos para o Volta Redonda, mas o torcedor ficou muito chateado, muitas cobranças, mas enfim, começa um brasileiro e as pessoas, os torcedores do Botafogo querem ver como esse Botafogo reage dentro dessa competição. E o São Paulo, mais uma vez, uma incógnita impressionante. É impressionante o que passa no São Paulo. O São Paulo não consegue ter um padrão de jogo. O Rogério não tem dado esse padrão de jogo. Ele ficou muito mal depois do jogo, né, da Copa do Brasil contra o Ituano. O time foi péssimo, vaiado pela sua torcida. E o Rogério fala, né, não tem explicação, a culpa é dele, do jogador, enfim, de todos que fazem o São Paulo, mas é uma pena. A gente vê o São Paulo fazer um bom jogo, aí você diz, agora vai embalar. E não embala, não consegue embalar dentro de nenhuma competição. Saiu fora ali do Campeonato Paulista, não chegando nem a semifinal. Então o torcedor está revoltado, porque não vê evolução desse time, não vê, tanto de padrão de jogo como jogadores também tecnicamente. Não é só culpa do Rogério, é culpa de todos. Alguns jogadores precisam subir de produção, precisam render muito mais, né? Botafogo e Vasco vão fazer esse jogo, é o jogo da incógnita, não sabe o que vai acontecer, tanto do lado do Botafogo como do lado do São Paulo. O Botafogo joga em casa com o apoio da sua torcida, então vamos ver. Eu vou esperar, ali não tem um palpite não, ali não tem aquele favorito não, por tudo que tem apresentado nesses últimos meses aí, Botafogo e São Paulo. Então um abraço a todos. Bom, e nesse domingo, galera, eu jogo o Flamengo, né? O Flamengo que perdeu para o Maringá na Copa do Brasil, uma crise impressionante, né? Ninguém esperava essa derrota, mas perdeu de 2-0 e joga contra o Curitiba em casa, né? Com o apoio da sua torcida. Ninguém sabe como essa torcida vai reagir, né? Tá muito chateada. É o início de uma nova competição, como eu falei, o mata-mata, muitas coisas podem acontecer. Resultados que foram nessa Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro é ponto corrido e não pode dar mole não pode dar mole. O Flamengo tem qualidade, tem que se reerguer, já tiraram um treinador e a coisa não andou também não. Contra o Maringá não andou, então o torcedor do Flamengo está muito chateado, né? Está muito chateado, mas qualidade o Flamengo tem para reverter tudo isso. Pega uma equipe do Curitiba, é aquilo que eu falo, em cima da temporada todo mundo fala, algumas equipes que podem cair, Curitiba, eu acho que eu não falo muito sobre quem vai subir, quem vai cair, nada, porque é início
de temporada. O Curitiba pode pegar um bom início de Campeonato Brasileiro e vai lá em cima da tabela. Futebol é isso. Futebol brasileiro tá assim. Não dá para você cravar, não. É claro, quando você crava alguns pelo elenco e os milhões que tem, mas o Flamengo nos últimos meses agora, né, vem muito mal. Não ganhou nenhum título, muito mal, decepcionando a sua torcida, né, mas elenco tem para sair dessa situação. Então vamos ver como vai se portar o Flamengo diante da sua torcida, diante dessa derrota, né, do Maringá, que abalou a todo mundo. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo de domingo entre Flamengo e Curitiba. E é como eu falei, o Curitiba vem ali por uma bola, vai jogar no contra-ataque, né, muito fechado, e aí o gol não sai, o torcedor se irrita. Vamos esperar. Eu acho um bom jogo esse jogo entre Flamengo e Curitiba. O Curitiba pegando o Flamengo, que é muito difícil a gente falar isso, mas não acredito. Está numa crise sim. Está numa crise sim, e o torcedor muito descrente dessa equipe, muito chateado com essa equipe do Flamengo. Mas futebol, né, se joga dentro de campo e o Flamengo pode dar uma reviravolta, voltar a jogar bem e conseguir uma vitória. Então esse deve ser um bom jogo desse domingo entre Flamengo e Curitiba. Bom, amigos, agora é o jogo do Corinthians, né? O Corinthians também que vem muito pressionado. O Corinthians joga também em casa, né? O Corinthians joga contra o Cruzeiro, né? Um jogo, digamos assim, as duas equipes, né, mal na Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu para o Náutico, né? O Corinthians perdeu para o Remo. Enfim, é aquilo que eu falo, da equipe grande tem a pressão. E o torcedor, ele gosta da Copa do Brasil, e os dirigentes também, os jogadores também. Maior prêmio que se tem um clube que possa conquistar, entendeu? Até mais do que o Campeonato Brasileiro. Então a gente realmente espera que o Corinthians possa começar a reagir. Se fala muito na idade dos jogadores do Corinthians, né? Não é só a idade, apesar da idade, mas também esses jogadores não estão atravessando um bom momento. Então o Lázaro precisa repensar muitas coisas no Corinthians, precisa mesmo, porque esse Campeonato Brasileiro, se clube grande não abrir o olho, vai cair. O Cruzeiro fez uma reformulação com a saída do seu treinador, fez algumas contratações, também não está bem, o torcedor está irritado por não disputar o final do Mineiro. O primeiro jogo, Copa do Brasil, perdeu para o Náutico em Recife, e o torcedor, o Cruzeiro também chega pressionado. São duas equipes que chegam muito pressionados para esse jogo. Então vamos ver o que é que se pode acontecer numa melhora do Corinthians, uma melhora do Cruzeiro. Tem tudo para ser um grande jogo, pelo clássico que é e pela qualidade dos dois times, que essa qualidade não tem se apresentado nos jogos, e isso tem irritado os torcedores, tanto de Corinthians e Cruzeiro. Então esperamos um bom jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Fala, galera do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Eu falei que o Náutico não poderia se apequenar diante do gigante Cruzeiro. O que aconteceu? O Náutico foi valente, foi guerreiro e conseguiu uma vitória, né? Por 1-0, um golzinho, mas o que vale é a vitória. E o Náutico conseguiu perfeitamente anular, né, muitas das vezes a equipe do Cruzeiro, simplesmente no segundo tempo. Primeiro tempo o Náutico não foi bem, o Cruzeiro teve as melhores chances, com o próprio Gilberto, o próprio Ramiro infiltrando muito no meio da zaga do Náutico, o Matheus Vital ditando completamente o ritmo de jogo do Cruzeiro. Aí chegou o segundo tempo, foi para mim a grande sacada do Dado Cavalcante, tá de parabéns. Dado teve uma leitura de jogo perfeita. Ele tirou o Jael, que não estava tão bem, tirou o Matheus Carvalho também, que não estava tão bem. Matheus vindo de lesão, né? Vindo de uma lesão, estava sem ritmo de jogo, isso atrapalhou bastante, porque nós sabemos da qualidade deste atleta, mas aí ele mexeu completamente. Ele tira o Jael, entra o Júlio e também tirou o Matheus Carvalho e botou o Gabriel Santiago. Jogador muito interessante, jogador agudo, sabe também infiltrar para dentro da área, se apresenta muito à frente da área, também no gol. Não é à toa que ele foi contemplado, né, no finalzinho com o gol que deu a vitória ao time do Náutico. Mas vou pontuar alguns lances e alguns jogadores. Simplesmente o Wagner jogou muito na partida de ontem, pegou muito, mesmo não estando 100% na sua aptidão clínica, ele estava com um problema no joelho, estava doendo e tudo mais, até saiu do jogo mancando, reclamando de dores, mas é um jogador que vem na crescente muito grande. O Dado Cavalcante é responsável por isso. Quando eu falo que a gente tem que, muitas das vezes, enaltecer o que é do Estado, eu falo isso, porque o Dado Cavalcante começou a temporada perdendo para o Central, o Náutico jogando muito mal, ele sem as peças que estava precisando, e essas peças também não estava apto para jogar por questões burocráticas,
né, de janela, abertura de janela e tudo mais, e ele conseguiu também bancar o próprio Wagner. Quando eu falo bancar, é que ele estava sendo um pouco perseguido pela torcida do Náutico, e ele veio crescendo jogo pós jogo, e hoje se torna um dos grandes jogadores, peça fundamental para a equipe do Náutico. E essa vitória também não é só do Dado Cavalcante, como os jogadores, e também do Wagner, que jogou muito ontem, pegou bolas aí, uma bola do Wallace também no chão, o Gilberto também chutando, enfim, ele foi um grande goleiro e se mostrou, e vem se mostrando um grande goleiro para o Náutico. O Náutico, quando ele faz essas mudanças, ele tem muito mais volume de jogo no segundo tempo, muito mesmo. Isso me impressionou, porque o Dado Cavalcante ele teve essa leitura quando o Cruzeiro estava caindo de produção por questões físicas, e também alguns jogadores que o Pepa naquele momento botou no lugar do próprio Ramiro, do Gilberto, enfim, ele tentou fazer algumas mudanças ali e não surtiram efeito o treinador Pepa. E o que o Dado Cavalcante fez? Viu que tinha lastro para botar o time do Náutico para frente e ele botou, teve coragem, e o Náutico conseguiu sair vitorioso contra o Cruzeiro, 1-0, um resultado muito importante para o Náutico. Agora o Náutico vai em busca aí, quem sabe, de uma classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, pessoal. Agora também comentar da final do Campeonato Pernambucano, Retrô e Sport, as duas melhores equipes do Campeonato Pernambucano. O Sport em primeiro colocado, o Retrô em segundo. O Sport tem o melhor ataque de todas as divisões, né, do futebol brasileiro. Hoje o Sport vem muito bem, o Sport vem numa evolução muito boa com o seu treinador, os jogadores têm um entendimento já, e também o Retrô também vem nessa evolução. O problema do Retrô, eu vejo que quando chega na hora de decidir, na hora do vamos ver, ele não se encaixa, ele não vai bem, né? À toa que ano passado, para mim, eu vejo que o Retrô perdeu uma grande oportunidade de ser campeão pernambucano diante do Náutico. O Retrô se acovardou muitas das vezes, né, naquele jogo, naquele momento, poderia ter feito um placar muito melhor mesmo, não conseguiu, e quando foi para a segunda partida, o Retrô sofreu a pressão do Náutico e acabou perdendo o título. Mas eu vejo que o Retrô ele vem nessa crescente, fez algumas contratações muito boas, o Jonas, o Luizinho, o Fernandinho, tem um jogador também que me chamou muita atenção, é o Hadley, um jogador de meio de campo, que dá dinâmica de jogo, um jogador muito bom mesmo. O Sport tem que ficar de olho nesse atleta, porque é um atleta que sabe dar o ritmo de jogo, se apresenta muito bem, tem qualidade no passe. O Retrô tem uma boa equipe, mas o momento do Sport também é muito bom. O Sport está na final da Copa do Nordeste, final do Campeonato Pernambucano, conseguiu um empate muito bom contra o time do Curitiba, 3-3 lá no Couto Pereira. O Sport vem nessa evolução muito boa. Acredito que vai ser um bom jogo na Arena Pernambuco amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Então vai ser um jogo muito importante para as duas equipes. Final do Campeonato Pernambucano, então vai ser uma partida muito boa, duas equipes que jogam para frente também, tá bom? Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante no canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, site do Xerife também, ricardorocha3.com. E agora a melhor parte, hora de faturar. Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor, paga até R$1 milhão com apenas R$1, você já começa a fazer suas apostas, vem embora, dá aquela moral. E agora, séries A, B, final do Campeonato Pernambucano. Então você já sabe, Esporte da Sorte, meu amor, paga até R$1 milhão, piscou, pagou tudo muito rápido. E pessoal, lembrando a vocês que o Xerife vai estar comentando sim a Série B, isso mesmo, pela Band. Então dá aquela moral, Xerife. A partir de domingo ele já começa a fazer o jogo entre Vitória e Ponte Preta. Então dá aquela moral, Xerife, esse jogo da Série B, tá bom? Fala galera, olha, muitos jogos da segunda divisão, começa já hoje, nessa sexta-feira, sábado tem jogo do Campeonato Brasileiro, domingo tem jogo do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, então vai lá e acessa Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Vai lá galera, acessa, ó, colocar um dindizinho no bolso, muitos jogos, começa o Campeonato Brasileiro Série A e começa o Campeonato Brasileiro Série B. Valeu, um beijão a todos. Selo do Xerife cravado, Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Valeu, galera!